Salve, salve, lindezas de domingo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo de domingo, vocês sabem, né? Domingo, dia de Falando com Famosos. Falando com famosos não, quem me dera. Falando de famosos, que é aquele vídeo onde eu falo de famosos, evidentemente, né? E onde eu comento o mundo das celebridades. Já tá chegando agora, já chega dando aquela dedada aqui no like, já espalha esse vídeo, já compartilha aí com as pessoas que você gosta e aproveita também, gente, para comentar sobre as notícias que eu vou falar aqui. Porque quanto mais vocês comentam, mais engajamento tem e o YouTube entende que vocês estão gostando da bagaça toda e acaba espalhando esse vídeo para mais pessoas. Aproveitando que você está chegando também, já se inscreva, se é que você não é inscrito. Então você é muito bem-vindo nessa família. Quanto mais gente estiver aqui, melhor, porque nós estamos aí com o objetivo de chegar em 1 milhão de inscritos. Estamos bem perto. Já temos 2.300, olha, é isso, falta nada para 2 milhões. Então é isso, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Hoje nós temos notícias bacanas, vamos lá, vamos para as notícias que eu selecionei aqui para falar para vocês. É a nossa pauta, né, o nosso, como é que se chama aquele negócio que faz no jornal antes? A escalada, né, que eles fazem antes de começar o jornal. Mas eu não vou fazer escalada não, só vou falar o que nós temos hoje para que você já saiba de antemão quais são as notícias. Se eu tiver tempo e paciência, eu também coloco depois aqui a minutagem no comentário fixado. É porque às vezes, gente, eu realmente esqueço. As notícias de hoje são: homofobia explícita na Bienal do Livro. Estranho, né, gente? Em Bienal do Livro. Felipe Neto fazendo a alegria dos editores de livros LGBT+, a internação do apresentador Raul Gil e as declarações polêmicas de 3 celebridades. Quem são essas celebridades? Carlinhos Maia, óbvio, Antônia Fontinelli e Patrícia Bravanel. 3 bocas de confusão que estão sempre aí falando coisas que não devem, né, gente? Falando aquelas bobaginhas e que, claro, faz as redes sociais ficarem polvorosas. Faz a festa do pessoal das redes sociais. Então, essas são as notícias. Se você está interessado em saber qualquer uma delas, fique aí, já sente, já pega aquela sua pipoca, porque, né, nós vamos falar sobre esse povo. E no meio, claro, dessas fofocas, a gente acaba lembrando de outras e comentando também. Não saiam daí, gente. Fiquem ligadinhos, porque esse vídeo é babado e confusão. Começando, óbvio, nós vamos falar sobre esse fuá que teve esse furdunço, né, que aconteceu essa semana na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Para quem estava em Marte na última semana, ou estava fazendo um passeio ali por Vênus e não sabe o que estava acontecendo aqui na Terra, mais precisamente no Brasil, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que é bispo da Universal, né, ligado à Igreja Universal, mandou recolher umas histórias em quadrinhos dos Vingadores. A história em quadrinhos em questão é essa, que é Vingadores, a Cruzada das Crianças, porque, segundo Crivella, esse gibi teria... Gibi é coisa de gente velha, né, mas sou eu falava gibi na minha época. O gibi teria imagens impróprias para crianças, imagens pornográficas, digamos aí. Aí o povo foi tentar descobrir que imagem pornográfica era essa que estaria corrompendo as crianças. A imagem, gente, olha só, a imagem absurda e perigosa, que deveria ser censurada, é essa aqui, que nada mais é do que a imagem de um beijo, o problema é que é um beijo entre 2 personagens gays, né, entre 2 meninos. Esse aqui foi o fuá da questão. Quando a notícia se espalhou de que ele estaria censurando essa história em quadrinhos, o povo correu para comprar o seu exemplar. Então, quando os fiscais do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, chegaram lá para recolher os exemplares, já estavam todos esgotados, já tinham vendido todos os volumes, né? Sorte da Marvel e da Panini, acho que é a Panini, né, que publicou, não sei. Sorte de quem publicou. A história em quadrinhos, de repente, de uma hora para outra, virou cult, porque agora tá todo mundo interessado, todo mundo querendo comprar, então o tiro meio que saiu pela culatra. O lance é que não foi só a questão da história em quadrinhos, né? Vários fiscais da Prefeitura do Rio invadiram a Bienal ali, um bando de fiscais invadiu a Bienal e passaram por vários estandes para procurar materiais impróprios
para a criança. Aí nós tivemos pelas redes sociais alguns relatos interessantes. Por exemplo, o pessoal da Qualis Editora, que é uma editora que tem inclusive uma tradição em publicar livros hot, né, livros eróticos e tal, falou que os fiscais chegaram lá e passaram direto pelos livros heterossexuais. Então, mesmo os livros eróticos que estavam lá em exposição, e foram direto para a estante onde estavam os livros LGBT+. Ou seja, o problema não era com imagens erotizadas na capa dos livros, o problema era com a literatura LGBT, sim, que ele considera imprópria. Então, se o livro tivesse ali um casal hétero em situações bem calientes, estava de boa. O que não podia ter era 2 meninos ou 2 meninas pegando a mão, ou se beijando, ou coisa desse sentido. Mostrando que o problema deles era, sim, com a homofobia. Agora eu pergunto, seu Crivella não tem nada melhor para fazer no Rio de Janeiro, não? Do que ficar se preocupando com a questão da literatura LGBT? Ah, seu Crivella, tenha essa paciência, né, moço? Vai procurar uma laje para fazer, vai procurar um lote para capinar, vai procurar algum útil para... Engraçado, né? As escolas no Rio de Janeiro estão capengas, as creches não têm condições de receber as crianças, os hospitais estão, assim, em petição de miséria, estão na UTI, mas o prefeito está mais preocupado com o fiofó alheio do que com qualquer essa situação. O que está destruindo a sociedade é 2 personagens de gibi se beijando. Não é a situação da prefeitura calamitosa lá, não, né? Quando aquele prédio lá, construído por milicianos, caiu e matou pessoas, o prefeito disse que a prefeitura não tinha fiscais suficientes para ficar investigando ou fiscalizando as obras na prefeitura. Mas, para caçar a literatura LGBT, para fiscalizar beijo gay, saiu fiscal, assim, do Hades, né? Saiu do fiofó do prefeito e apareceu para se meter na Bienal e ficar ali tentando censurar a arte. Literatura é arte, a gente sabe. E aí a gente percebe o quanto que a arte ainda causa incômodo aos senhores, né, da Casa Grande. Porque a arte tira as pessoas do lugar comum, do seu estado de letargia, faz com que as pessoas pensem. E isso é uma ameaça às pessoas da classe branca, cis, dominante, que tem aí, que quer fazer com que somente um comportamento seja validado na nossa sociedade. Aos eleitores do Rio de Janeiro e do Brasil de um modo geral, tomem cuidado na próxima eleição, gente. Olha o resultado de se votar em religioso. Quando um candidato começar a misturar religião com política, fuja. Porque as teocracias, elas não surgem da noite para o dia, né? As teocracias, elas vão surgindo aos poucos. Você aí que teme, que critica países como Arábia Saudita, Irã, lembre-se que eles também já foram países onde havia muita liberdade, mas quando os religiosos chegaram no poder, deu no que deu. Então não vamos fazer isso com o Brasil, vamos fugir de religiosos. Do lado contrário, nós tivemos o youtuber Felipe Neto fazendo outra coisa, né? Enquanto o Crivella demonstrava toda a sua homofobia, todo o seu preconceito, o Felipe Neto resolveu fazer o papel inverso. Ele, a priori, comprou 10 mil exemplares, não do gibi, mas de livros LGBT+, lá da Bienal. Depois parece que mandou comprar mais 14 mil. E ontem, sábado, ele distribuiu esses livros gratuitamente para os frequentadores da Bienal. Fazendo assim, claro, a alegria dos expositores e dos editores desse tipo de literatura. Eu tenho minhas ressalvas em relação ao Felipe, mas a cada dia que passa eu estou percebendo que ele tem se tornado uma voz, uma luz nesse obscurantismo que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, parabéns ao Felipe pela atitude. Deveria ter comprado os meus livros também, né, Felipe? O Não Existe Amor Errado, podia ter entrado em contato com a editora Metanoia e ter comprado todo o estoque para distribuir. Eu não ia ficar triste se você fizesse isso. Pelo contrário, eu era agradecer. Teve gente criticando, falando que o Felipe queria lacrar, que ele poderia ter distribuído livros de matemática, de história, de física. Aliás, pessoas que não fazem porra nenhuma, né, que só sabem criticar na internet, criticando a atitude do Felipe. Cara, literatura também é válido, nem só de português e matemática vive o ser humano, mas literatura é muito bom também. De qualquer forma, parabéns a esse moço. Fez um ótimo trabalho e acabou conseguindo chamar a atenção para ele também, que ele não é besta nem nada, né, gente? Aliás, seguindo esse mesmo caminho do Felipe, não compraram todos os livros, mas algo parecido. A editora Rico, que tem um selo chamado Se Liga, se não me engano, é esse, o selo Se Liga, que é um selo voltado para as questões LGBTs,
ela resolveu disponibilizar ontem 7, hoje e amanhã, os livros dela em e-book, os livros LGBTs em e-book para quem estiver interessado de forma gratuita. Eu vou deixar aqui o site aqui na descrição da Editora Rico para vocês darem uma olhadinha. Lá no Insta deles também eles falaram sobre isso. Mais uma atitude bacana. É o povo se juntando contra essa cruzada conservadora que está tomando conta do Brasil. Mas um dia nós vamos rir disso tudo e vamos falar, meu Deus, quase que voltamos para a Idade Média, mas ainda bem que fomos resistentes e não permitimos que isso acontecesse. Mas mudando de assunto, gente, vamos falar da questão de saúde. O apresentador Raul Gil, aquele lá do SBT, que vocês conhecem muito bem, foi internado no último dia 4, lá em São Paulo, quando sentiu palpitações no peito. Foi detectado que Raul Gil estava com arritmia cardíaca, então ele ficou ali internado para investigar o caso e descobrir qual era o motivo dessa arritmia cardíaca. A ideia era que Raul fosse liberado no sábado ontem, dia 7. Eu procurei mais informações para saber se ele já tinha sido liberado e não encontrei. Mas a gente espera que ele esteja bem. Quem falou sobre o seu Raul, né, como ele gosta de ser chamado, e sobre o estado de saúde dele, foi o próprio filho, Raulzinho, que é o diretor do programa, que deu uma declaração para Sônia Abrão. Sônia Abrão que já teve uma treta, né? O ano passado ela mais o Raul não estavam bem, estavam brigadinhos, por causa do Léo Dias. Lembra que o Léo Dias foi participar lá do negócio do banquinho? Não, do banquinho não, do chapéu. Falou mal de Sonhão e Sônia, que era muito amiga de Raul, achou que Raul deveria defendê-la. O apresentador ficou calado, Sônia ficou pistola. Depois o Raul acabou invadindo o programa da mulher lá na Rede TV, levou flores para ela e parece que ficou tudo bem. Então a informação é de que ele estava internado. Aliás, o Gil também, gente, ele nas últimas semanas ele estava meio descontente com o fato de ter perdido 1 hora de programa para o Topa ou Não Topa da Patrícia Bravanel. Então, assim, ele acabou perdendo 1 hora da atração dele, já que a filha de Silvio Santos ganhou um programa nas tardes de sábado. Raul não gostou bem. Gente, Raul Seixas, eu ia falar, Raul Gil tá com 81 anos. Por que ele não pega o dinheiro que ele já ganhou, que é muita coisa? Vai curtir a vida, moço. Vai ser feliz, vai, sabe, vai se divertir. Ele já, inclusive, tá meio, né, tipo Silvio Santos, falando coisa com coisa de vez em quando. Então, se eu tivesse essa grana toda, eu queria era curtir a vida, né? Ficar brigando por causa de 1 hora de atração. Mas se bem que sabe como é que é a ganância humana, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Por falar em Patrícia Bravanel, gente, ela fez parte das 3 celebridades essa semana que falaram que não devia e que perderam uma grande oportunidade de ficarem calados. Patrícia Fontinelli e Carlinhos Maia acabaram dando declarações meio infelizes. Como eu disse, são 3 bocas de confusão que quando vem, a gente sabe que já tem babado ali, né? Que já tem confusão ali no meio dos dois. A Patrícia disse no programa do pai dela, do Silvio Santos, que as mulheres deveriam sim fazer sexo com o marido mesmo sem estar com vontade. E que isso era bíblico. A Patrícia, vocês já observaram que ela sempre usa a Bíblia como argumento para todas as declarações, sejam homofóbicas, machistas, misóginas que ela dá na televisão? Agora, o engraçado é que ela nunca usa a Bíblia para justificar o 2º casamento dela, né? Porque ela já é divorciada e está num 2º casamento. Aliás, ela se engravidou antes de casar. Para isso ela não usa a Bíblia, mas deixa quieto, né? Como diz o Jorge de Lima, lá em Acendedor de Lampiões, o que mais tem é gente que prega aquilo que não vive. Ok, tranquilo. Depois a dona Patrícia, quando ela viu a repercussão dessa declaração infeliz dela, ela veio falar que era tudo brincadeira, né? Que o povo não levou muito a sério. Amada, mas todo dia você dá uma declaração infeliz dessa. Duvido de que seja brincadeira, tá? Me poupe, tá? Me economize. De brincadeira não tem nada. E só um recado para dona Patrícia. Sexo sem consentimento, amiga, mesmo dentro do casamento, é abuso, sim. E num país onde nós estamos vivendo a explosão do feminicídio, esse tipo de declaração é, no mínimo, irresponsável, dada principalmente por uma pessoa que é formadora de opinião. Fica a dica. E nesse clima de responsabilidade, temos Carlinhos Maia. De novo, dona Carlinhos Maia, que é a Instagrammer, né, que essa é a profissão dela, ela é a Instagrammer mais influente do Brasil. E essa semana, o reboliço com seu Carlinhos Maia foram aqueles stories que ele fez, onde ele falava que recebia muito depoimento de adolescentes
falando que estavam tristes, que queriam se matar. E aí o que ele fala? Vai lá, imbecil, se mata. O povo ficou passado em pleno Setembro Amarelo, que é quando tenta-se combater o suicídio, né, que é uma das maiores causas de morte entre jovens. Seu Carlinhos Maia vir falar uma coisa absurda dessa. Algumas pessoas acusaram o influenciador de estar induzindo as pessoas a cometerem suicídio. Carlinhos, claro, se defendeu, disse que o vídeo foi colocado fora de contexto, que tinha sido picotado e que as pessoas tinham interpretado mal. Para variar, né? Sempre é a outra pessoa que interpreta mal, ele tá sempre certo. Aí nas redes sociais, gente, o interessante é que algumas celebridades, inclusive o Felipe Neto e outros youtubers, que criticaram a atitude do Carlinhos e essa declaração ridícula que ele deu a respeito de suicídio, começaram a abrir a boca e a falar que no meio ali todo mundo sabe que o senhor Maia não é boa bisca. Que ele é meio que uma pessoa complicada. Mas a gente sabe que o moço ainda continua com um monte de seguidores e isso deixa muito triste, né? Porque você vê que as pessoas procuram um refúgio lá na sua celebridade e acaba recebendo declarações desse tipo. As pessoas têm que começar a aprender a se afastar de gente tóxica e não ficar, né, aplaudindo essas pessoas complicadas, tóxicas e que trazem influências negativas. Então fica a dica, se você estiver passando por algum problema, procure alguém que vá te ajudar e não alguém que vá te criticar ou falar que você é covarde, que você não merece. Procure ajuda, procure uma pessoa séria, tá? E boa sorte. E Carlinhos tem que entender que às vezes o que você acha que é mimimi, para outra pessoa é algo muito sério, tá? A dor do outro não dói na gente, então é muito fácil a gente julgar. Então, portanto, não julgue, porque a gente nunca sabe o que o outro está passando. Nem sempre o que a gente acha que é uma brincadeirinha é de fato uma brincadeirinha. Se a pessoa fala nessa questão de suicídio, para e ouça, tá? Não devemos julgar e levar na brincadeira ou achar que a pessoa está fazendo draminha à toa. É algo muito sério. E a outra boca de confusão é Dona Antônia Fontinelli, que essa semana saiu, claro, em defesa do presidente Bolsonaro. Ela que é uma bolsominion assumida, eleitora, defensora do presidente, assim, o tempo inteiro, votou e faz questão de dizer que é defensora dele. Estava lá fazendo uns stories também, né, defendendo o presidente, e falou da situação da facada, falando que se fosse com ela não ia ficar assim. Que ela disse que, olha, faz um ano que ele recebeu a facada, até agora ninguém foi punido, piriri parará, o cara tá lá, não livre, mas impune, e que se eu fosse presidente, a porra ia ser diferente. Algumas pessoas ficaram meio assim, tá, o que você ia fazer, querida? Você ia matar o moço? Porque até onde se sabe que no Brasil pena de morte é proibida, né? Não existe pena de morte. Ia fazer justiça com as próprias mãos? Claro que Dona Fontinelli, ao fazer esse comentário, ela recebeu o apoio de um monte de seus seguidores, porque a maioria dos seguidores dela também são eleitores do Bozo, mas lá no meio a gente conseguiu ver algumas pessoas com a voz da razão. Teve até um moço, um rapaz, uma menina, que falou assim, olha, adoro você, Fontinelli, mas esse presidente é um idiota. Concordo plenamente com essa pessoa. A minha dúvida em relação à declaração da Dona Fontinelli é o seguinte, bem, a Polícia Federal, eu não sei se talvez ela não esteja informada sobre isso. A Polícia Federal, se não me engano, já fez 2 inquéritos para investigar essa facada. Nos 2, eles chegaram à conclusão de que o moço lá, o Adélio, agiu sozinho. O Bolsonaro não quis entrar com recurso depois da última investigação, não quis mexer mais no assunto, ninguém sabe por quê. De repente ele mesmo quis parar com a investigação. E na pior das hipóteses, gente, o chefe da Polícia Federal é o Bolsonaro. Então, é meio escroto isso, né? Então, ficar falando que as coisas não são investigadas. Ué, mas ele não é o chefe? Então, por que não coloca a coisa para investigar? Eu tenho cá para mim que essa aproximação da Fontinelli com o Bolsonaro é uma estratégia. Ela é do Rio de Janeiro, que é o berço político do moço, e eu tenho a sensação de que na próxima eleição ela sai candidata pelo partido dele ou na coligação. Porque ela não é besta, gente. Dona Fontinelli pode ser tudo menos idiota. E ela sabe que essa aproximação traz simpatia. Se por um lado ela provoca a ira de muita gente, por outro ela está conseguindo a simpatia de uma legião de fãs.
Então, isso rende votos. Quantas pessoas foram eleitas aí na aba do Lorde das Trevas? Um monte. Então ela percebeu que isso pode trazer lucros para ela no futuro. Como diz Leão Lobo, o tempo é o senhor da razão. Então vamos esperar a próxima eleição para a gente ver. Eu tenho quase certeza que Dona Fontenelle sairá candidata a deputada ali na coligação do Lorde das Trevas. Vamos esperar para ver. Então é isso, meu povo. Essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá joinha, já espalha, joga nas redes sociais, passa para a família, né? Se você não gostou, dá o seu dislike, né? Porque afinal de contas vivemos num país democrático, você pode fazer o que você quiser. Comente aqui embaixo o que você achou de tudo isso que eu falei hoje. Volte mais vezes. Vocês viram que eu voltei com os vídeos de literatura, né? Falei que ia voltar, voltei. Então teremos mais vídeos de literatura aí nas quartas-feiras. Falta agora somente eu colocar em prática os vídeos de astrologia. Eu estou terminando de estudar ali um pouco sobre o assunto para começar a fazer os vídeos de astrologia também, que é um tema que vocês pedem bastante, que vocês gostam. No mais, até a próxima. Beijão, fui. Bom domingo para vocês. Divirtam-se e até a próxima.